Você já se viu em uma situação em que parecia sem saída? Algumas vezes na vida nós sentimos que não merecemos mais do que já temos, ou que não temos forças para correr atrás dos nossos sonhos. Às vezes parece que deveríamos apenas seguir o que a sociedade define, fazer uma faculdade, trabalhar, envelhecer e morrer, dentro de uma rotina que todo mundo vive. Mas eu sei que, assim como eu, você já se imaginou jogando tudo pro ar, enfrentando seus medos, indo atrás de mais, algo que te faz feliz de verdade, independente de como as pessoas à sua volta vão julgar. Eu comecei a me questionar muito após assistir o novo musical da Matilda na Netflix. Eu sou LP e hoje nós vamos falar sobre medo, coragem e liberdade. Então já curta esse vídeo e se inscreva no canal. O filme começa com uma música onde vemos vários bebês e vários pais cantando que esses bebês são especiais, são geniais e coisa e tal. Em paralelo, vemos a mãe da Matilda descobrindo que vai ter um bebê também, e ao contrário de todos os outros pais anteriores, ela não parece feliz em ter essa criança. Eu não quero ser mãe. Senhora Wormwood, já está tendo... Então o pai da Matilda parece totalmente decepcionado em seu bebê ser uma menina. O que eu fiz pra merecer tamanho essa cara de pudim? E ainda veio sem um bingolim. Então a gente tem um time skip com a Matilda cantando. E o contraste é bem interessante, porque os bebês do início cantavam sobre seus pais dizerem que eles são um milagre, que eles são especiais e coisa e tal. E quando chegamos na parte da Matilda, ela canta que a sua mãe diz que ela é repugnante, que só serve pra irritar, e que um filho assim não deveria nem existir. Minha mãe diz que eu só sei irritar, e filho assim não tem que existir. E que seu pai diz que ela é muito chata e que deveria parar de falar, porque ninguém gosta de meninas espertinhas, e que deveria parar de ler e começar a assistir mais TV. Meu pai me diz pra eu calar a minha boca, ele quer que eu pare de ler. E aí já conseguimos ver que a Matilda cresceu em um ambiente extremamente abusivo, com pais que a maltratam psicologicamente porque não queriam ter um bebê, muito menos uma menina, isso como se ela tivesse culpa de ter nascido. Dentro de casa vemos que o pai da Matilda a trata como uma coisa, e vemos até que ela nunca foi colocada em uma escola. Esquecemos de mandar aquilo pra escola. Ele vai pra escola sempre, né, moleque? E aí eles são visitados por um inspetor escolar, que foi lá para saber sobre a educação da menina, que nunca foi à escola. E os pais da Matilda dão desculpa de que eles estão seguindo a ideia de uma educação domiciliar e coisa e tal, blá blá blá. E claro que é uma mentira, já que eles acreditam que as meninas não devem ler, nem opinar e coisa e tal. Então para eles ela nem merece estudar. Que tipo de educação ela recebe aqui? Bom, eu sou maquiadora e o Harry entende de solda. Enquanto os pais da Matilda e o inspetor conversam, uma moça que estava acompanhando esse inspetor, que é a professora Honey, encontra a Matilda na escada e pergunta se ela não quer estudar em uma escola. A Matilda fica confusa porque ela nunca entrou numa escola, mas a professora fala que apesar de ser algo um pouco intenso, ela vai ensinar a menina sobre história, música, literatura e muitas outras coisas. Eu vou te ensinar sobre história e música e literatura. Instantaneamente, a Matilda mostra interesse sobre literatura e sobre ler livros, mas antes que ela pudesse responder que gostaria de ir, ela apenas diz que é melhor subir e então sobe as escadas deixando a professora sozinha. É melhor eu ir. E é claro que isso é uma consequência da criação abusiva da menina. Ela reagiu ao ouvir que aprenderia literatura a ponto de se levantar, como se ela desconectasse da sua realidade naquele momento, porque é algo que ela anseia e ama, mesmo que os seus pais desaprovem. Mas antes que ela pudesse responder, ela escuta a voz de seus pais conversando com o inspetor e acaba voltando à sua realidade, onde a leitura é vista como errado, onde ela não é vista como merecedora de aprender ou de coisa qualquer. Afinal, como ela canta lá no início, ela é repugnante, que ninguém gosta de meninas espertinhas e que um filho como ela não deveria existir. E filho assim não tem que existir.
E isso é uma coisa complicada, porque ela sabe que ela é inteligente, ela sabe do que ela gosta, mas seus pais repetem tanto as falas negativas sobre ela, que mesmo não sendo verdade, acabam se tornando verdade na mente da menina. E isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Quantas pessoas por aí deixam de viver os seus sonhos ou se sentem um nada porque não é valorizado pelas pessoas à sua volta? Quantos pais matam os sonhos dos filhos diariamente porque o filho não é aquilo que o pai idealizou que fosse? E por causa dessa frustração, invalida seu filho de todas as formas possíveis, fazendo o próprio filho acreditar nisso, mesmo sendo mentira. Isso fica ainda mais forte quando vemos a cena seguinte, da Matilda olhando pela janela, observando o inspetor e a professora indo embora. E ela começa a recitar em seus pensamentos sobre uma garotinha que estava presa. Era uma vez uma garotinha que estava presa. E voltando pro filme, vemos o pai da Matilda irritado por levar uma multa, já que a menina não vai pra escola. Ele colocou a culpa nela e disse que vai ser obrigado a mandar a filha pra escola. E o pai continua dizendo que ligou pra diretora da escola, a Agatha Trunchbull, uma mulher que ele descreve como grande e assustadora, uma ex-atleta olímpica de arremesso de martelo. E então o pai da Matilda diz que ligou pra diretora e falou o quanto a menina é uma criança desobediente e que gosta de aprontar, e que ela deveria ficar de olho na menina. A Matilda diz que isso não é justo, e a resposta que ela recebe é que ela estragou a vida de seus pais, sendo mais uma vez chamada de repugnante. Não é justo, tá? E mais uma vez um exemplo de abuso vindo dos pais por ela não ser o que eles idealizavam ou queriam que ela fosse. E aí rola uma música que eu achei bem legal até, onde a Matilda canta sobre tamanho não ser documento. Saiba que tamanho não é documento. Sou pequena, mas eu tenho sentimento. Que pequenas coisas e acontecimentos fazem diferença. E basta um vírus pro mundo acabar. Basta um tique pra uma bomba explodir. Sobre não querer ficar presa a uma narrativa e não ter o controle de mudar a sua própria história. Está nas suas mãos mudar o que é de errado. Essa sua história é o seu legado. E também sobre que às vezes é bom aprontar um pouquinho. Quem é que nunca foi um pouco levado? Durante a música, a Matilda pula na cama dos pais e coloca um descolorante no tônico capilar do pai dela, fazendo ele ficar com os cabelos verdes. E para não ser pega, ela escala a lateral da casa, anda pelo telhado e volta pro seu quarto fingindo que está dormindo. E essa música não é algo que foca na vingança em si, apesar de que ela fez isso tudo como resposta ao que tem sido feito com ela todo esse tempo. Essa música vem com a intenção de mostrar que os pequenos detalhes fazem diferença. Um erro na fala e a guerra se instala. E que mesmo ela sendo uma criança muito pequena, ela tem potencial para mudar as coisas e de fazer coisas grandiosas. Então voltando pro filme, a Matilda vai pra escola e chega uma hora mais cedo. Com isso ela acaba encontrando aquela bibliotecária que ela já conhecia. A menina conta pra ela uma história que ela criou. A história de um casal de circo que não conseguia ter filhos. E com essa frustração, começaram a se arriscar cada vez mais. E então eles prepararam o número mais perigoso do mundo. E dizem que esse é o seu destino. Então a Matilda diz que ainda não sabe o futuro da história, mas que vai contar amanhã. Então ela finalmente vai pra escola. Mas é o resto da história. Amanhã eu te conto o resto. Na entrada da escola, a Matilda encontra outra estudante chamada Lavender, que também está no seu primeiro dia. Estudante essa que tem um bichinho réptil de estimação, uma salamandra, e que ela levou para a escola dentro do bolso. Então as duas dão de cara com uma menina e uma música começa, onde os alunos cantam falando que a escola é uma prisão, que a partir dali as suas vidas vão ser muito diferentes. E vemos que os alunos se comportam como militares ou alguma coisa do gênero. Eles andam em forma de marcha, parando em sentido e tudo mais. E eles cantam sobre tremerem de medo ao som da sirene e que os desobedientes serão punidos. Claro, quem já viu o filme antigo sabe que essa escola funciona como um tipo de ditadura ou até mesmo como um campo de concentração e que a diretora é a ditadora local. Então já esperem reflexões sobre o assunto durante o vídeo.
Voltando pro filme, a Matilda e a Lavender vão pra sala da professora Honey e vemos o quanto essa professora é cuidadosa com seus alunos, entendendo todas as suas individualidades. Relaxa. Muito bem. Pra quem não sabe, eu sou professor também, eu trabalho em escola e infelizmente eu não encontrei tantos professores que levassem as individualidades dos alunos em consideração. E eu sei que é um trabalho difícil, mas entender os limites de cada um não é só uma maneira de potencializar o aprendizado do aluno, mas também é um ato de respeito com esse aluno. E voltando para a aula, o quadro tá cheio de fórmulas matemáticas da aula que acontece para adultos nessa mesma sala no período da noite. A professora então pede para Matilda cuidar da lousa, com a ideia de que a menina apague o que está escrito, mas ela entende que ela tem que resolver os cálculos e realmente ela resolve esses cálculos que são super complexos para crianças e até mesmo para alguns adultos. A professora conversa com a menina e todos ficam boquiabertos com a inteligência dela. Sinus, números primos, onde x é o quadrado de AB em relação de recorrência. Então a professora decide ir falar com a diretora sobre a Matilda e podemos perceber a imponência da Trunchbull. Não fica aí parada como um pano molhado, entra logo. E é bem bizarro que ela fica controlando e olhando câmeras de segurança na sua sala para poder observar cada passo de cada aluno, para garantir que eles não saiam da linha em nenhum momento. Tal qual um governo ditatorial, o ditador que aqui é representado pela diretora, quer ter total controle sobre todos os cidadãos, que aqui são as crianças. Ela faz isso através do medo, onde os alunos sabem que estão sendo observados a todo momento e vão ser punidos se não seguirem todas as regras. Esse tipo de regência age através do medo e da força para conseguir os seus objetivos. E se quiserem saber um pouco melhor sobre esse tipo de governo, eu falo um pouco mais no meu vídeo sobre o Pinóquio do Guilherme Del Toro. E como o filme se passa na época da Itália fascista, eu expliquei um pouco mais sobre o modus operandi desse tipo de governo. Eu vou deixar no card na descrição, para que você assista depois desse vídeo aqui e assim entender um pouco mais os paralelos entre a ditadura e a escola da Matilda. Deixando um adendo aqui que as crianças também podem estar representando prisioneiros de campos de concentração. E é possível ver muito disso em cenas que as crianças cantam sobre estarem presas, sobre os métodos de tortura e sobre esse paralelo com a liberdade que eles almejam tanto. Eu vou focar um pouco mais no paralelo com cidadãos e de um governo autoritário ao invés de prisioneiros nos campos. Isso pro vídeo não tomar restrição e me causar alguns problemas com a monetização. Mas tentem olhar os paralelos dessa maneira também, que toda a mensagem fica ainda mais clara e ainda mais forte. E voltando pro filme, a professora Honey fala pra diretora que a Matilda é uma criança gênio e que deveria estar no último ano. A diretora então questiona sobre as regras. E a professora diz que a Matilda é uma exceção, que ela é diferente das outras crianças. Então a Trunchbull começa uma música que fala sobre seguir as regras perfeitamente para alcançar o sucesso, citando seus troféus da época de arremesso de martelo. Foi seguindo as regras que atingiu o apogeu. E ainda fazendo um paralelo ao esporte, ela vai cantando que para fazer parte da seleção, não é preciso ser uma pessoa feliz, não é preciso ter autoestima ou até mesmo aptidão para o negócio. A única coisa que é necessária é ser obediente. Não poderá sair da linha nunca mais. Enquanto as crianças cantam a música repetindo sobre a parte da obediência, a diretora canta como resposta o lema da escola, que diz que as crianças são como vermes. E isso fortifica ainda mais o paralelo com um governo ditatorial, porque para esse tipo de governo, o que importa é a obediência. As pessoas só têm o valor da obediência, da mão de obra. Eles não importam de verdade, porque são vermes. E vermes não merecem respeito, não merecem compaixão, e estão abaixo dos pés daqueles que comandam. E se vocês olharem isso como uma prisão, isso fica ainda mais forte também. Bambinatum est vermacum. Crianças são vermes. E então a Matilda volta para casa com um livro em mãos e escuta seu pai falando sobre uma malandragem que ele anda tramando.
E ela questiona, dizendo que é errado, porque é ilegal. E o pai da Matilda arranca o livro da mão da menina e começa a rasgar as páginas, enquanto a mãe dela assiste tudo sorrindo. E pode até ser coisa da minha cabeça, mas ver o pai da Matilda rasgando um livro na frente dela me pareceu como uma maneira dele tentar destruir os sonhos da filha. Porque, querendo ou não, os livros são as coisas que ela mais ama, e ele fez questão de destruir na frente dela, como uma maneira de limitar a menina, para que ela, entre aspas, saiba o seu lugar de verdade. Já pra cama! Seu verme de livros! E então outra vez a Matilda começa a cantar aquela música sobre o tamanho não ser documento, e ela vai cantando sobre parar de aceitar que a vida é injusta. Se você esconde o seu sofrimento, já está dizendo que isso é normal. Sobre parar de sorrir e suportar sem fazer nada e ficar apenas remoendo, porque isso não vai adiantar de nada. Se você se cala e fica remoendo, não vai mudar. E enquanto ela canta, a menina coloca super cola no chapéu do pai. Ela até chega a hesitar um pouco, lembrando que a bibliotecária falou que 2 erros não fazem um acerto, mas ao ouvir as ironias do pai, ela coloca a cola de vez. E aí então vemos a Matilda na escola conversando com os amigos de classe, e um dos alunos chega a falar que é melhor a Matilda não demonstrar muita inteligência, porque a diretora não gosta de crianças sabidas, e que essa escola é uma prisão e que é bom não chamar nenhuma atenção. E aí voltamos para aquela ideia de ditadura que a gente falou antes. Os governos ditatoriais não aceitam pessoas que questionam. As pessoas inteligentes e estudiosas costumam questionar, e isso é uma ameaça para esse tipo de governo. Governos ditatoriais costumam utilizar do pensamento conservador para manipular as pessoas a não aceitarem mudanças, e como consequência, não aceitam pessoas que questionam, porque questionamentos levam a mudanças. E quando a professora Honey falou para Trunchbull que a Matilda era genial, a diretora decidiu ficar de olho na menina. Não porque ela tem o potencial, mas porque ela tem potencial para se tornar uma ameaça pro tipo de, entre aspas, governo. Uma pessoa que questiona leva outras pessoas a questionarem também, o que ameaça a obediência e, por consequência, ameaça um governo controlador. Isso não é uma escola, é uma prisão. Melhor não chamar atenção. Não dá, Agatha. E voltando pro filme, temos uma música seguida de uma cena toda que mostra mais sobre o medo das crianças, porque as desobedientes são enviadas para um lugar desesperador chamado de Isgana. E esse lugar faz um paralelo com aquelas solitárias de campo de concentração e que também existem nas prisões de governos autoritários, onde as pessoas são torturadas. Esse é aquele tipo de lugar que serve para dar um recado para todas as outras pessoas, para mostrar o que acontece com quem não segue as regras e assim conseguir controlar todos os outros pelo medo. É um lugar que se vai se não se comportou. Seus espinhos são horror. E aí o filme corta para Matilda contando um pouco mais da história do casal do circo para a bibliotecária. Ela fala sobre um grande show que foi cancelado, porque finalmente o casal conseguiu engravidar. Mas que a meia-irmã malvada da moça do circo mostra um contrato que obriga o tal show de acontecer. Porque ela fala que um contrato é um contrato, fazendo um paralelo à diretora dizendo que uma promessa é uma promessa. E uma promessa é uma promessa e é uma promessa. E mais uma vez a Matilda não sabe como continuar a história e diz que vai continuar no dia seguinte. E então a bibliotecária questiona que a história é incrível, mas que está partindo para um caminho estranho, questionando se está tudo bem com a menina. Mas a Matilda diz que isso é só uma história e vai embora. Na escola, a professora Honey chama a Matilda para conversar e ela diz que vai cuidar do ensino avançado da menina. Ela vai trazer livros mais desafiadores para que ela leia, enquanto leciona para os outros alunos da classe, e que fará o possível para ajudar a menina com qualquer dúvida que ela tenha. Então a Matilda abraça forte a professora, que acaba se comovendo. Esse abraço demonstra a gratidão da menina por se sentir acolhida. Ao contrário do que ela vive com a sua família, a professora está disposta a ajudar a menina a seguir os seus sonhos. E ao perceber isso, a menina não só abraça a professora, mas também abraça o carinho que a professora oferece para ela. O que você acha disso?
E então a diretora aparece e interrompe essa cena. Ela diz que a menina não deve receber qualquer tipo de tratamento especial e parece se irritar quando a professora tenta contrariar esse tipo de pensamento. Eu pensei que estava claro que essa verme não deve receber tratamento especial. Não, senhora Trunchbull, a Matilda não... Você disse não, Jenny? A diretora decide na frente de todos os alunos culpar a Matilda de ter roubado uma fatia de bolo e a deixa com apenas duas escolhas: admitir que roubou ou dizer que a diretora está errada e está mentindo. E as duas opções resultam em punição, independente se a menina roubou o bolo ou não. E isso acontece porque a menina é uma ameaça por ser inteligente e por tentar cada vez mais conseguir conhecimento. E é assim que esse tipo de governo funciona. Eles buscam alternativas para punir aqueles que os ameaçam e, se eles não fazem nada de errado, recebem a culpa de outros acontecimentos para que a punição aconteça. Nesse caso, mesmo que ela não seja culpada, ela receberia a punição por dizer que a diretora está mentindo ou está enganada, porque o ditador não aceita estar errado, e muito menos ser acusado de estar errado. Te dou duas escolhas: admitir sua culpa para ser punida ou me chamar de louca para ser punida. Pense com bastante cuidado sobre o que vai sair da sua boca. E no fim das contas, antes que a Matilda receba qualquer punição, é descoberto quem comeu o tal bolo, que é um colega de classe da Matilda chamado Bruce. Então a diretora diz que perdoará o menino caso ele coma um bolo inteiro, lembrando que eles acabaram de lanchar e o bolo tem quase o mesmo tamanho do menino. E isso é uma forma alternativa de tortura que acontece em público, e isso acontece para servir de exemplo para todos os outros. E eu não vou detalhar muito aqui, mas em épocas de ditadura, aqui no Brasil mesmo, existiam certos métodos de tortura que obrigavam a pessoa a comer um balde cheio de certas coisas. E geralmente isso acontecia na frente dos outros prisioneiros para servir como exemplo. E se a pessoa não fizesse, ela seria torturada fisicamente, seja sendo espancada, com choques, chicote e outras coisas. Eu não quero ser tão explícito, porque o que tinha nesse balde eram coisas muito nojentas. E se quiserem saber mais, eu sugiro que pesquisem por conta própria, mas vão por sua conta e risco. Qual o problema, Bogtrotter? Perdeu o apetite? Última migalha? Mas eu tô cheio. Ah, não, você não tá cheio. Eu digo quando você tá cheio. Você não tem tempo para mais. Coma. No fim das contas, o Bruce dá conta de comer o bolo, mas como qualquer ditador que honre o seu título, a diretora não o perdoou de verdade e o menino será levado para o esgana de qualquer maneira. E então a Matilda questiona. Ela diz que não é justo, que a diretora falou que perdoaria caso o menino comesse o bolo, que ela está quebrando as regras e está mentindo. Você disse que se ele comesse cada migalha seria perdoado, e ele comeu cada migalha. Você não pode mudar as regras, isso não tá certo, você mentiu. Você acabou de dizer não pra mim. A Matilda até tenta segurar o menino, mas a diretora é mais forte e consegue levar ele embora. Devido à sua raiva e frustração, podemos ver que a Matilda já está adquirindo seus poderes, fazendo as portas balançarem sozinhas. E aí a diretora fala pelo alto-falante que as crianças têm que entender que elas sempre irão perder, porque a diretora sempre vai ganhar. Isso porque eles são fracos, pequenos, minúsculos e insignificantes. E mais uma vez reforçando aquela ideia de governo ditatorial, porque pro governante, pro ditador, a população se trata apenas de números que podem ser usados por ele, porque eles são descartáveis e não são nada perto da sua própria grandeza. Aquele que quebra as regras sempre perderá, independente do que aconteça. Não existe perdão, não existe acordo. Apenas deve existir obediência sem questionamento. E isso também funciona dentro dos campos de concentração. Porque vocês são fracos, pequenos, minúsculos e insignificantes. E depois disso tudo, nós temos uma música das crianças cantando enquanto vão embora da escola. Eles cantam sobre quando eles crescerem, sobre poder comer o que quiser, sobre poder ser fortes, poder ser inteligentes para responder, para enfrentar os monstros. E pode até parecer uma música bobinha, fofinha, bonitinha e tal, falando sobre as crianças querendo se tornar adultos, coisa normal que a gente vê.
Mas depois de ver tantos subtextos dentro desse filme, eu interpretei isso como algo a mais. Crescer nessa história significa liberdade, poder ter o direito de escolha, de questionar e de poder viver sem medo. As crianças naquela escola não questionam, elas obedecem, abaixam a cabeça, mas essa música acaba mostrando muito sobre o que elas sentem dentro dessa situação. Que elas não são felizes ali, mas que não fazem nada por causa do medo, porque elas foram ensinadas, ou melhor, elas foram doutrinadas que o melhor para elas é viver daquela maneira. E ainda continuando essa música, nós vemos a professora cantando sobre precisar enfrentar os monstros mesmo depois de crescer. E aí a música acaba mesclando com outra, fazendo um tipo de mashup com aquela música da Matilda, que ela já cantou antes, sobre parar de ficar calado, sobre o que está acontecendo, porque quando você se cala, você aceita, e assim nada vai mudar, e que não se deve aceitar essa situação como normal. Mesmo que eu me encontre dentro dessa história, está no meu poder mudar a trajetória. Então a Matilda encontra a bibliotecária outra vez, e conta o resto da história do casal do circo, e que ela contava sobre o grande e perigoso número, onde eles completam esse tal número, mas um acidente acontece. A mulher cai e fica em estado crítico, mas que sobrevive até o momento de dar à luz. Mas que depois disso ela acaba morrendo. E então o pai chama a meia-irmã má para ajudar a criar a criança. E então a Matilda vai pra casa e mais uma vez ela questiona os golpes que o pai faz, falando que é errado, que é ilegal e coisa e tal. E outra vez o pai tenta destruir os sonhos da menina, lembrando que aqui eu estou tratando os livros como os sonhos dela nessa análise. Ele joga os livros da menina no chão e diz que vai passar na biblioteca e exigir que a Matilda seja impedida de entrar lá. Mais uma vez, impedindo a menina de seguir os seus sonhos. E usa da sua posição como superioridade na casa para restringir esses sonhos. Porque ao querer mais e querer ser melhor, ela é vista como errada. E se a gente parar pra pensar, até que isso é bem comum. O que é muito triste, para falar a verdade. Na sociedade, pessoas que sonham com uma vida e trabalhos que não são dentro do padrão são vistas com maus olhos. Para a sociedade, as pessoas corretas devem seguir carreira de direito, medicina, fazer um concurso público ou coisas do gênero para ser alguém de sucesso. Ou conseguir algum trabalho de carteira assinada padrão em mercados, lojas e coisas do gênero. E qualquer outra alternativa de trabalho ou de sonho, como viver de arte, por exemplo, é vista com maus olhos e até mesmo é visto como errado para boa parte da sociedade. Eu trabalho com arte ultimamente. Eu parei de dar aula em escola para poder focar em música e teatro. Diversas vezes eu já escutei que eu deveria procurar um emprego de verdade, entre aspas, e que isso deveria ser um hobby. Ou depois de falar das dezenas de projetos que eu faço parte, ou que eu tô fazendo em simultâneo, eu já ouvi o famoso "você faz só isso ou trabalha também?". Isso é bem complicado e, infelizmente, é muito comum. O que você fez não tá certo. Você é um trapaceiro. São os livros, Carrie, os livros e as histórias. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou até a biblioteca dizer pra aquela brubaca que você tá proibida de entrar lá. Em seu quarto sozinha, a Matilda continua a contar aquela história. E ela conta que a menina ficou quieta e aceitou os abusos da tia por vários e vários anos. E que isso tudo fez essa tia dela ficar cada vez mais cruel, até que ela acabou explodindo. Ela fala do dia em que a meia-irmã malvada prendeu a menina no porão, mas que o pai dela chegou mais cedo nesse dia, viu a situação e a resgatou. E que o pai, tomado por fúria, foi atrás da meia-irmã malvada. E assim, a menina nunca mais viu o pai, porque ele não voltou mais pra casa. Juro que eu não vou te soltar. No dia seguinte, lá na escola, nós vemos que a Matilda começa a ganhar presentes de outros estudantes. Ela não entende o que está acontecendo, mas a Lavender explica que a Matilda é líder de uma revolução. Ela teve a coragem de dizer não para a diretora, mesmo com todos os riscos. E aí entramos na parte do porquê os ditadores não aceitam questionamentos e porque todos devem seguir as regras perfeitamente sem questionar. Porque quando alguém enfrenta e questiona,
abre os olhos daqueles que apenas aceitavam a situação. E isso se torna uma ameaça ainda maior, porque apesar do ditador tratar os cidadãos como inferiores, ele sabe que a união faz a força. E existem exemplos disso em animações muito famosas, como A Fuga das Galinhas e Vida de Inseto, por exemplo. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo vídeos sobre esses filmes também. É só deixar aí nos comentários que eu posso estar providenciando isso. Que revolução! Você disse não pra Trunchbull. Viu? Ninguém nunca fez isso. E voltando pro filme, vemos que a professora Honey está se divertindo na aula com os alunos. Então a diretora Trunchbull chega ao ouvir que a turma se diverte. E se você ainda tinha qualquer dúvida sobre os paralelos desse filme com governos ditatoriais e campos de concentração, a diretora deixa bem claro que os cidadãos, prisioneiros, ou nessa história as crianças, não estão ali para serem incentivadas ou encorajadas. E ela diz que essa sala está cheia de rebeldes. Esta classe está lotada de rebeldes e eles precisam de uma lição de verdade. Para quem não sabe, pessoas que enfrentam esses governos também são chamadas de rebeldes. E então a diretora Trunchbull diz que para consertar uma criança, primeiro ela precisa quebrar a criança. Para ensinar uma criança, primeiro devemos quebrar a criança. Bem naquela ideia de tortura e medo mesmo. Inclusive a gente consegue ver o Bruce, aquele menino lá que comeu o bolo, completamente assustado nessa cena. E aí acontece mais uma música que afirma ainda mais tudo isso aí. Com a diretora falando que sente cheiro de rebelião e que precisa encontrar quem tem o odor mais forte. Claro que isso segue a lógica de que um grupo se enfraquece quando perde o seu líder. Encontrar o odor mais forte seria encontrar quem está motivando os outros. E assim usar esse líder como exemplo para que os outros percam a coragem e voltem a viver com medo e sem esperança. E ela continua cantando dizendo que tem que encontrar a tal praga e acabar com tudo pela raiz, enfatizando ainda mais isso tudo. E então a música segue falando de disciplina, enquanto as crianças fazem uma aula de educação física, que na verdade é uma sequência de treinamento militar de campo, que chega a ser até bem parecido com aquele que tem no Pinóquio do Del Toro, o que deixa ainda mais claro a ligação com o tipo de governo ditatorial militar que eu já venho falando desde o começo da análise. E então a professora Honey bate de frente com a diretora. Ela diz que isso não é ensino, mas a Trunchbull responde dizendo que a professora é patética e fraca. E aí acontece aquilo da diretora beber a água com a salamandra da Lavender dentro. Ela culpa e chega até a torturar a primeira criança que ela vê. Então a Matilda grita para a diretora soltar o menino. Solta, meu amigo! Vira um monstro! Desprezível! Bully! Então a Trunchbull olha para Matilda e diz que ela não está apta para estudar naquela escola, que ela é maligna e que a diretora vai dissecá-la por isso, confirmando ainda mais aquela linha de pensamento de que a pessoa que questiona e não aceita qualquer condição não é digna de ser cidadã daquela pátria. Ela questiona a autoridade do governo e o governo a vê como má, como alguém que merece sofrer e que não é digna de nada. Como se atreve? Você não tem qualificações para estudar conosco. Você é do mal. E então começa uma música onde a Matilda canta e podemos ver os seus sentimentos, o quanto ela se sente deslocada e como tudo à sua volta a faz questionar por pensar diferente, sobre como ela sente raiva, o quanto ela sente desespero e só queria ter um pouco de paz. O que eu quero dizer, eu não sei, mas talvez eu devesse assumir. Se não sou diferente de todos aqui, desculpe se eu não me faço entender, mas o som vira raiva e começa a arder. E aí nesse momento, enquanto a diretora fala várias vezes o quanto vai destruir a menina, a Matilda acaba usando seus poderes e atira o copo com a salamandra dentro na direção da Trunchbull, que foge depois que essa salamandra entra na sua roupa. Então a Matilda acaba mostrando seus poderes para a professora, depois que as duas ficam a sós. Então a Matilda vai para a casa da professora, que conta a sua história, dizendo que foi criada por sua tia má após a morte do seu pai, e que ela acabou ficando sem nada, e que acha que a tia pode até ter matado o seu próprio pai. Bom, ela disse que a morte dele foi um acidente, mas... Você acha que ela matou ele? Bom, eu não posso afirmar com certeza. E que, após anos sofrendo bullying dessa tia, ela se tornou uma pessoa patética e fraca. E aquilo, depois de muito tempo vivendo em uma situação, por pior que seja, muitos acabam aceitando como normal
e se tornam reféns do próprio medo. Inclusive, a professora pensar que ela é patética e fraca acaba sendo um reflexo da criação que ela teve, daquilo que a pessoa que estava próxima dela afirmou tanto que ela aceitou como verdade. Anos aguentando o bullying daquela mulher me deixaram meio patética. Então a professora canta uma música que diz que mesmo que a tia dela tenha ficado com a casa do seu pai, ela não precisa de muito mais do que a pequena cabana que ela mora, e ela diz que o destino dela é viver assim, mesmo sendo pouco, porque esse é o seu lar. Nesse momento, a gente pode ver que a Matilda começa a se sentir ainda mais acolhida pela professora. E a gente consegue ver um dueto super bonito da professora e do flashback do momento em que o pai daquela história que a Matilda estava contando salva a filha. E então a Matilda percebe que na verdade a história que ela tá criando é a história da professora Honey. E que na verdade o paralelo que ela fazia entre a tia Má e a diretora era real. Porque a diretora é a meia-irmã da mãe da professora. Eu achava que eu tava inventando, mas é real. É você, é a sua vida. Senhora Trunchbull. A Matilda então sai correndo e diz que não tem medo da Trunchbull. E quando a professora diz que a diretora é perigosa, a Matilda responde dizendo que ela também é. E então, com seus poderes, a Matilda destrói o Sgana, a principal ferramenta de tortura e combustível para o medo, utilizado pela diretora. Voltando para casa, a Matilda descobre que seus pais estão se organizando para se mudar porque o pai dela enganou pessoas da máfia. E o pai da Matilda diz que ela deve esquecer todos que ela conheceu porque eles estão fugindo para a Espanha no dia seguinte, depois da aula. E ao chegar na escola, vemos todos reunidos no pátio, onde a diretora fala que houve um ato de vandalismo no dia anterior e que todos sofrerão as consequências. As crianças então vão para a cantina, onde as carteiras estão posicionadas como uma sala de aula. Então a diretora questiona como ela pode ser a diretora se não deixa as crianças morrendo de medo, voltando para aquela ideia de autoritarismo, onde o ditador precisa que os cidadãos tenham medo dele, para não correr riscos e poder governar da sua maneira sem questionamentos. Como é que eu posso ser sua diretora se eu não deixo vocês morrendo de medo? Então a diretora coloca todos em situação de tensão, onde as crianças devem soletrar, e quem errar vai ser enviado para o Sgana. A Matilda questiona, então a diretora mostra que tem um segundo Sgana, ela manda um aluno soletrar salamandra, e ele soletra corretamente. A diretora chega até a questionar como ele poderia saber uma palavra dessas. O menino diz então que a professora Honey ensinou, que ela é uma ótima professora, mas claro que a Trunchbull diz que a professora é muito frouxa para ser boa em algo, e então a professora se mantém em silêncio. A diretora continua e pede para outra criança soletrar, e ao ver que está correto, a diretora vai até essa criança dizendo que ela está trapaceando. E aí a professora Honey se posiciona, dizendo que ensinou as crianças da maneira correta, com amor e atenção. E aí a diretora corta o que a professora está falando, dizendo que ela não tem permissão para falar nessa aula. Então a Honey se cala outra vez. Está trapaceando! Ela não está trapaceando, ela só soletrou a palavra. Eu ensinei pra eles com bondade, paciência e respeito. Quem te deu permissão pra falar na minha classe? Então a diretora vai até a criança e manda ela soletrar uma palavra gigantesca que nem existe. Soletre. Amxelakamenialceptricolus de Moses. Então a menina acaba errando e a diretora pega ela pelo colarinho e começa a levar até o Sgana. Então o menino levanta na carteira e começa a soletrar propositalmente uma palavra errada e diz que deve ser levado para o Sgana também. G-A-F, gato. Eu errei, senhora. A senhora tem que me mandar pro Sgana também. E assim, várias outras crianças vão fazendo o mesmo, até que todos na sala estão fazendo isso, dizendo que ela não pode levar todos pro Sgana. Até que a diretora mostra que tem vários outros Sganas preparados para todos eles. Então a diretora começa a falar que todos foram reprovados. E enquanto ela fazia aquele discursinho de que há vencedores e perdedores e coisa e tal, a Matilda usa os poderes para escrever no quadro uma mensagem, fingindo ser o Magnus.
o pai da professora Honey que morreu, exigindo que ela vá embora, ou caso contrário, ele vai atrás dela. A diretora fica irritada, e quando ela vai tentar pegar uma criança, a professora Honey a enfrenta, dizendo que não, e não é a palavra que a Trunchbull mais odeia de ouvir. Eu atinjo vocês! Não! Então a Matilda usa os seus poderes para controlar as correntes do lugar, para moldar o formato do Magnus quando ele ainda trabalhava no cerco. E ela vai destruindo todos os esganas que existem na sala. E chega um momento que a Trunchbull consegue derrubar as correntes, mas a Matilda usa os seus poderes para amarrar os cabelos da diretora e puxar eles pelo ar, para depois fazer um arremesso jogando a diretora para longe. Mas antes que a diretora caia no chão, a Matilda segura no ar e a professora vai na direção da Trunchbull e diz que a escola é dela agora. Então a Trunchbull foge. Essa escola é minha agora. Corre. E isso simboliza muito que a Matilda guardou na mente dela as palavras da bibliotecária, lá do começo da história, que ela diz que 2 erros não fazem um acerto. 2 errados não fazem um certo. E assim ela não repetiu o mesmo erro que a diretora fazia ao arremessar os alunos para longe sem se importar se eles iriam se machucar ou não. E aí então o Bruce, o menino que comeu o bolo, pegou o alto-falante da diretora e começou a cantar uma música que tem uma letra até que bem legal. A letra diz que ele não vai mais deixar que tirem sua liberdade e que está feliz em ter lutado para conseguir aquilo e que não vai mais duvidar de que ele é especial, porque ninguém mais irá lhe calar. Isso porque eles lutam com paixão e serão revoltados enquanto houver alguma razão. Enquanto houver razão, nem errados, nem culpados, revoltados. E, nossa, a coreografia e o plano sequência dessa cena tá incrível. Faz um tempo que eu não cito coisas técnicas aqui e dessa vez eu não pude deixar passar porque realmente tá incrível. O elenco que fez parte dessa cena tá de parabéns e a equipe da produção também. E aí, no fim da comemoração, os pais da Matilda aparecem para ir embora. Os colegas dizem para ela não ir, mas ela fala que não depende dela, e ela segue andando triste no meio de todos, indo até a direção dos seus pais, mas antes ela vai até a professora, que agora é a diretora, e agradece. E enquanto os pais dela decidem como colocar a filha no porta-malas, a professora diz que gostaria de ficar com a menina. E aí o pai questiona e estranhamente chama a Matilda de filha pela primeira vez. Você quer que a gente deixe a nossa filha aqui com você? Por que você me chamou? Você me chamou de sua filha? Eu não citei isso, mas em todos os momentos em que o pai da Matilda se dirige a ela, ele trata a Matilda como menino, chamando de moleque e coisas do gênero, porque ele realmente não aceitava ter uma filha. No fim das contas, os pais aceitam deixar a Matilda com a professora e a menina aperta a mão do seu pai, agradece e usa os seus poderes para descolar o chapéu da sua cabeça, lembrando que ela colocou super cola no chapéu umas cenas atrás. Os pais da Matilda partem e a menina assiste os seus pais indo embora. E enquanto isso a professora vai cantando que nunca imaginou que conseguiria fugir da situação em que a sua vida se encontrava, que ela não via uma vida melhor, mas que conseguiu abrir os olhos junto com alguém que lhe deu as mãos. E aí começa um dueto super bonitinho com a professora e a Matilda. Que um dia eu pudesse confiar em algo além de mim. E durante a música vemos a Matilda contando uma história para a bibliotecária. A escola vai se tornando um lugar incrível com a gestão da professora, na verdade diretora Honey. Vemos as duas vivendo juntas, felizes e finalmente livres, sem largar as suas mãos, e finalmente encontrando a paz que procuravam a vida toda. Veio chegando então e segurou minha mão. Porque não devemos abaixar a cabeça e aceitar que nos menosprezem. Não devemos aceitar que somos inferiores e que não merecemos uma boa vida. Enfrentar o medo é difícil. E muitas vezes acabamos nos tornando refém dele. Mas nós somos mais fortes. Nossos sonhos importam, mesmo que as pessoas à nossa volta não os aceitem. E mesmo se tudo parecer perdido, sempre haverá uma saída. Seja com uma mudança de vida, em conhecer pessoas novas ou tentar algo novo. Não acredite em quem quer o seu mal. Lute pelos seus sonhos e pela sua liberdade. E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Eu cuidaria dela com amor e respeito, carinho e só se for o que ela quiser.